Os anjos estão dançando neste lugar aqui. Antes de lermos, olhe para mim. Eu tenho uma notícia para algumas pessoas aqui. Hoje é dia de você verdadeiramente escolher ter um relacionamento com Jesus. Tem pessoas aqui que têm um relacionamento com Deus. Tem pessoas aqui que têm um relacionamento com o Espírito Santo. Mas tem pessoas aqui que não têm esse relacionamento. E nós estamos em uma plataforma espiritual. E essa plataforma espiritual está trazendo o sangue que clama por justiça, que clama por santidade, que clama por vingança. Que vingança é esta? Você vai saber já já. Obrigado. Apocalipse 12, 11, aliás, a partir do 7. Olha só o que diz a palavra de Deus. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Eu não ouvi um amém. Na plataforma, nas regiões celestiais, nós temos que ter voz. Entenda, eu vou traduzir para você. Você está num tribunal de Cristo. Você vai fazer o que no tribunal de Cristo? Quem vai para o tribunal tem que ir com voz de intercessão. Tem que ir com voz profética. Há um tribunal agora aqui. Levanta sua mão assim e diga assim: e ele pelejou no céu e nós vencemos o dragão. Você disse para o apóstolo, agora fala para Jesus isso. Fala para Jesus isso, está esperando eu, irmão? É você e Deus. O dragão, Satanás, os demônios. O problema não são as pessoas, preste atenção nisso. O problema não é você que não entende, você que não foi. O problema é o diabo que está aí atrás. O demônio que está controlando muitas vezes você. O problema não são as pessoas, são os demônios. E houve peleja no céu. E Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram contra o povo de Deus. Continua. Nem mais se achou no céu o lugar dele. Não mais se achará na sua vida o lugar do dragão e os seus demônios. Só aqueles que aprenderam a ter voz profética, voz de intercessão na plataforma, no piso, na tribuna de Deus. Continua. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. O sedutor, olhe para mim. Sabe por que você não vem na igreja? Porque a sedução do mundo é maior do que a do Espírito. Você está sendo seduzido pelos demônios, pelos dragões. Sabe por que as pessoas não vêm na igreja? Preferem assistir futebol, preferem ficar vendo programa de TV, preferem ir ficar na praça, preferem curtir a vida, porque estão sendo seduzidas, estão debaixo de um espírito de sedução. E esse espírito de sedução tem levado muitos para o inferno. Quando Deus me levou e me arrebatou para o inferno uma vez, no ano de 2012, os demônios, eles atiram nessa região aqui, ó. Os demônios que eu vi, eles atiravam nessa região para você perder toda a sua força. E eu via muitas pessoas perdendo as forças e sendo tragadas, seduzidas para o inferno. E os demônios lá faziam assim, ó. Conseguimos mais um. Conseguimos mais um. E eles atiravam, as pessoas ficavam seduzidas por carros, motos, viagens, mulher, homem.
fama, dinheiro, ficavam seduzidas e eles puxavam assim. Aquilo que eles lançavam era como se fosse uma corda imaginária, para você entender. Eles lançavam, as pessoas eram presas e eles sugavam elas para o inferno. E eu voltei de lá e o Espírito Santo me disse: corte este poder deles. Como, Senhor? E ele me levou para cá. E houve peleja no céu, e Miguel e seus anjos pelejaram, e eles não prevaleceram. Continua. Verso 10. 12:10. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra de testemunho que deram. Eu disse ontem aqui, a palavra que você libera como testemunho, libera o espírito da profecia, e o espírito da profecia vence o acusador de dia e de noite. Sabe por que você tropeça e não prospera? Porque você não libera o espírito da profecia que há em Cristo dentro de você. Sabe por que não vai? Sabe por que você vive no raso? Sabe por que não experimenta cura, milagre? Sabe por que você não experimenta revelação, rema, mudança de vida? Porque o acusador está lá. Qual é a arma contra o acusador? Leia nesse versículo, verso 11. Pois eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e do testemunho que davam. Eu começo a pregar agora, e eu vou ser rápido. 3 coisas que eu quero falar para você. 3 coisas principais que o sangue de Cristo faz. Primeira, ele clama pela misericórdia de Jesus. O testemunho de Cristo nos traz misericórdia. Toda manhã você tem um nível de misericórdia a ser experimentado. Todo dia você tem um nível de misericórdia a ser experimentado. O que é misericórdia? Miséria e córdia. Coloca as nossas misérias dentro do coração de Deus. A misericórdia é você olhar para você que não presta por causa do pecado que já nasceu dentro de você, e Deus coloca as nossas misérias, aquilo que não presta em nós, dentro do coração dele. E por estar dentro do coração dele, ele tem a revelação do que ele é. Eu nunca tive essa experiência, mas tem outras pessoas, outros apóstolos, profetas, que já tiveram essa experiência. Ana Mendes, mexicana, teve essa experiência. Ficou 7 dias ou 4 dias, não me engano, dentro do coração de Deus. E lá ela descreve que ela via o amor imaginável, que a gente não pode pensar. Só que também ela viu o coração dela, e do coração dela saía podridões, saía cânceres, do coração dela saía gosma preta, e ela disse: onde eu estou? E Jesus disse: você está dentro do teu coração, cheio de rancor, amargura, ressentimento, raiva, ódio, rejeição, espírito de miséria. É esta miséria que eu chamo para dentro do meu coração, para que através do meu coração ele seja curado. O sangue que você vai participar hoje da ceia, o sangue fala da misericórdia de Deus. Aquele que não prestava, passou pela cruz através da pessoa dele. Quando eu envio um pastor para determinado lugar, quando nós enviamos um evangelista para determinada função, ele está representando ali a minha pessoa. Quando nós somos enviados por Deus, nós estamos representando, nós somos sacerdotes, reis, filho, e somos governadores daquilo que Deus nos enviou, por causa da misericórdia dele que passou no coração. Por isso que eu digo hoje para você, em tribunal,
você precisa passar pelo sangue. Em tribunal, no mundo espiritual, você precisa entrar na região celestial, nas regiões do Espírito, e não ir pela sua força. Grandes experiências de batalha, eu sou um homem de guerra espiritual, grandes experiências de batalha contra principados e potestades, você não pode ir jamais sem o sangue de Cristo. Porque se você for lá, os demônios têm tamanha força que a nossa humanidade não suporta. Então é por isso que você precisa experimentar as misericórdias de Deus. Você leu aqui, olha, e eles venceram, pois, por causa do sangue do Cordeiro. Esse sangue está clamando pela misericórdia de salvação, de poder e do reino de Deus. Outra coisa, segunda coisa que o sangue fala, ele fala sobre julgamento e juízo do diabo. Julgamento e juízo do diabo. Quando a igreja começa a ser estabelecida, quando a igreja apostólica começa a ser estabelecida por Cristo, mártires começam a aparecer, pessoas começam a morrer. Este sangue que está na terra, de todos os apóstolos, de todos aqueles que morreram por causa de Cristo, este sangue está clamando por justiça e juízo contra o diabo. O sangue que cai na terra, por causa da palavra de Deus, por causa do nome de Jesus, este sangue clama por justiça e misericórdia. Por isso que Davi disse no Salmo 7, julga-me conforme a minha integridade. Ele estava pedindo para julgar os inimigos dele e julgar a ele conforme a integridade dele. Os mártires que morreram lá na Itália, onde que a gente passou lá, esqueci o nome do lugar. Não, o Coliseu. O Coliseu era um palco de destruição, onde as pessoas crentes eram encharcados de querosene, para você entender, amarrado em pedaços de pau, e eles viravam luz para clarear o caminho dos bárbaros. A gente está muito bem, irmão. Você está com frio aí, você tem roupa. A gente está muito bem, porque você está triste, você liga para um pastor. Hoje não precisa nem ligar, só mandar um áudio no WhatsApp. É até mais rápido, não gasta nem a sua tarifa. Tem internet de graça nas operadoras, mas antigamente não, eles eram martirizados. E esse sangue que caiu na terra está clamando por justiça e juízo contra o diabo e Satanás e seus demônios. Quando você é injustiçado, preste bem atenção para você tomar cuidado no que você faz. Quando você é injustiçado e você ora, Deus pesa a mão. Primeiro ele vai pesar em você. Porque é segundo a sua medida de justiça, segundo a sua medida de integridade, é que ele vai julgar os outros. É por isso que a Bíblia diz, e já nós vamos ler, existem muitos fracos e doentes, porque tomam parte do sangue e do pão indecentemente. Escute, vocês estavam aqui e viu que ontem um apóstolo de fora veio e derramou suco de uva em mim. Mas os bastidores, a intimidade, só Cristo conhece. Deixa eu dizer para você, para chegar em determinado momento da nossa vida, nós temos que ser martirizados. E eu fui martirizado. Tem pessoas aqui, filhos dessa casa, que servem para ser minha mãe, outros servem para ser minha avó. E às vezes nós olhamos assim e dizemos assim, mas o porquê? É porque um dia eu disse ao Senhor, faça de mim e leve a mim e coloque eu aonde o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Um mês atrás o Senhor me disse assim, agora eu vou escandalizar alguns, tá bom? Se você vai ser escandalizado agora, e é que bom que você vai escandalizar. Que religião tem que cair,
para a glória subir. Há um mês atrás o Senhor me disse assim: Miqueias, encontre comigo todos os dias. Mas Senhor, eu encontro com você toda hora. Ele, não. Encontre-se comigo através do meu sangue e da minha carne todo dia. O que ele estava dizendo para mim? Trocar esse microfone? O que ele estava dizendo para mim? Ceie todo dia comigo. E todo dia antes de dormir, um pedacinho de pão, um cálicinho de suco de uva. Eu ia para minha cama, eu deitava, eu adorava, eu bebia o sangue, eu comia o pão e dormia. Um mês. No final dos 30 dias, você viu ontem aqui. Deus, quando chama a gente para algo, não queira explicar, não queira entender, só faça. Agora eu começo a dizer o porquê que escandaliza. Nós vamos ceiar agora. Como igreja local, nós ceiamos em unidade todo primeiro domingo. Isso vai dar um pano para manga depois que essa mensagem subir para a internet. Só que não existe na Bíblia, em nenhum lugar, regras para a ceia. A Bíblia não diz que a ceia tem que ser mensal, semestral, anual. A Bíblia não diz que a ceia tem que ser em grupo. A Bíblia não diz que ceia tem que ser só em grupo. Ou a Bíblia não diz que a ceia tem que ser isso ou aquilo. A Bíblia diz que a ceia é um ato de intimidade com Deus. Se você até hoje, vamos lá, abre lá, 1 Coríntios, né? 11, vamos lá. Quero tirar essa escama religiosa que porventura você tenha da ceia. Porque a ceia, ela não é nada mais do que um momento de intimidade com Deus. 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Olha só. Para você entender uma vez por todas o porquê que nós ceiamos e o porquê que Deus está chamando você para um lugar de intimidade, não um lugar de religião, não um lugar de doutrina, não um lugar de liturgia. Amém, irmão? Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Para um pouquinho, olha para mim. No hebraico, a palavra, a expressão, fazer isto em memória de mim, está dizendo, vivifique, aliás, reviva com intensidade o que eu estou falando agora. Quando você vê, em memória de mim, como o pão e bebo o cálice, ele está dizendo, viva com intensidade aquilo que eu estou mostrando para você como última mesa, última ceia antes de eu partir. Continua lendo. E tendo dado graças. Aliás, 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. De novo ele está falando. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Cristo. Lembra que eu disse que nós estamos em um tribunal espiritual? Escute, aquele corpo e aquele sangue entra dentro de nós, e agora aquilo que era humano se transforma espiritualmente dentro de nós, para a manifestação do sangue do Cordeiro. Escute. Jesus pega o pão, parte o pão e distribui os discípulos. Agora imagina que há um pão aqui. Por causa de facilidade de entrega, o pãozinho vem cortado aqui na ceia. Mas imagina um pão, e quando você pega este pão, quando você vem buscar o pão aqui na frente, aquele pão que era um pão único, se tornou em vários pedaços. O que fala o pão?
O pão fala de unidade e de força sobrenatural. Aquilo que era um se transformou em vários. Aquela força motora, motriz, aquela força que vem do altar, da presença de Deus, da revelação de Deus, aquela força está espalhada dentro de nós. Aí eu falo para você, o Brasil não é a maior nação evangélica. O Brasil é a maior nação evangélica que está inchada, não crescida. Porque se essa revelação está espalhada em toda a nação, essa força está no mundo inteiro, está no país inteiro. E aí, justamente por causa do segredo de fazer isso em memória de mim, relembre o que eu estou vivendo, aquela força de Deus poderosa estaria dentro das pessoas. Mas é por isso, escute, que nós vemos aqui, é por causa de que pessoas que tomam parte do pão indignamente, andam o quê? Olha para fracas, doentes, perdidas, desesperadas, ansiosas, depressivas, pobres. Eu não estou fazendo apologia, pobreza ao pecado. Eu estou dizendo que pobre, você pode ser de espírito e de dinheiro. Tem muitas pessoas pobres em todos os âmbitos. Continua lendo aí. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Olhe para mim. Quem sou eu para não permitir tomar a ceia? Quem sou eu para... Você não pode tomar ceia, você está em pecado. Quem sou eu? Você não quer ir... O examinar é você. Você vai olhar para dentro de você e você vai ver se você está digno para tomar ou não. Só que ao mesmo tempo, escute isso, se você olha para o corpo de Cristo e se vê indigno de tomar, é exatamente nessa hora que você tem que correr para o altar, se arrepender, porque esta ceia é que revela e te dá força sobrenatural para se manter de pé. Ah, mas eu estou num deserto, pastor. Ah, mas pastor, eu estou num deserto. Apóstolo, eu estou num deserto. Obreiro, eu estou num deserto. Amém, amém, amém. Tome do pão. Aliás, tome do cálice, beba coma do pão. Por quê? Porque foi lá no deserto que caiu maná. Não foi em outro lugar que caía maná. E aquela força era tão poderosa que você pode ler na Bíblia. Eles não ficavam doentes. Eles não precisavam comprar ou fazer outros tipos de roupa, porque as roupas não envelheciam. E olha, irmão, os mais antigos aqui que moram na roça, sabe que uma roupa que é lavada na beira do rio, que bater na pedra, pá, não dura muito não. Não é na máquina. Sistema, como chama o sistema? Não é? Não, mano. As máquinas hoje têm um sistema que não fere a roupa. Delicado, isso, obrigado. Não é no sistema delicado, era no bruto mesmo. As irmãs lá deviam ter uns poderosos, né? Pá! Bater a roupa na pedra. A roupa não descia. Andava com o mesmo sapato anos. Por quê? Porque descia maná. Porque descia força. Aí as pessoas vêm, pegam o pão e espiritualiza de uma forma que não tem que espiritualizar. Porque a doutrina religiosa cegou o entendimento. A doutrina religiosa colocou a ceia como uma liturgia, como algo sacrossanto. Ela é santa, mas ela é santa quando você entende que ela é intimidade com você. É por isso que as pessoas elas não entendem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olhe para mim que você vai escandalizar mais um pouquinho. Uma vez, em uma determinada igreja, eu era obreiro, e naquele dia eu estava escalado para servir a ceia, junto com o pastor ia fazer a ceia, e eu ia servir a ceia. E era a regra daquela igreja, eu não estou falando de regras, tá bom? Da igreja X ou B. Eu estou dizendo de intimidade e de revelação. E aí eu fui para trás da mesa da ceia e esqueci de colocar o botão do terno. Esqueci de fechar o botão do terno. O pastor que estava conduzindo ali a ceia pediu para a banda louvar. Ele chegou no pé do meu ouvido e disse assim: aonde você pensa que vai colocar o botão do terno? Você está diante da mesa de Jesus.
Irmão, por educação, eu fechei o botão e porque eu sou muito obediente às regras. Só que na minha Bíblia diz que Jesus não usava terno. A minha Bíblia diz que a mesa, um ficava deitado cutucando o outro com o pé, porque não tinha cadeira. A minha Bíblia diz que a relação era tão íntima que o próprio João estava deitado no peito de Jesus. Percebe como aquilo que era para ser espiritual virou litúrgico, virou uma doutrina de homens e não uma revelação de Cristo? Percebe que quando eu digo para algumas pessoas, não vocês, aqui não, vocês são bem orientados, graças a Deus, mas percebe que quem vai ouvir eu falar disso, ele ceiou todos os dias, meu Deus, que sacrilégio, que pecado. Não, ceia é intimidade. Você pode ceiar todos os dias, você pode ceiar sozinho, você pode ceiar com a sua família, você pode ceiar com a sua igreja, aliás, deve ceiar com a igreja, por causa de revelação de comunhão, mas aí a ceia não é liturgia barata, a ceia é intimidade com Deus. Eu estou chocando alguns. Eu acho que eu estou chocando, e eu espero que eu esteja chocando, porque eu nasci e Deus me deu uma voz profética para uma revelação da Bíblia, não uma revelação teológica. Não uma revelação teológica. Escute uma coisa. Eu vou falar mais duas coisas e eu termino. Eu quero dizer para você uma coisa. O porquê que nós estamos contaminados com a religião. Desenhe isso na sua cabeça agora. Existe pecado. O pecado é gerado. E ele cresce e ele se transforma em iniquidade. Iniquidade é quando há uma raiz de pecado em uma família, ou uma raiz de pecado em sua vida. E o sangue revela e traz a essa verdade. Então o pecado cresce e se transforma em iniquidade. Todos nós pecamos. Você pode pecar com o olho, você pode pecar com a boca, você pode pecar com o pensamento. Mas o pecado vivido, estabelecido, ele vira uma iniquidade. O que faz essa relação manter? O que faz essa relação ficar mais forte? Por que um pecado se tornou iniquidade? Porque um pecado gerou maldição em alguém, e esta maldição gerou um povo, um espírito rebelde, e esse espírito rebelde faz com que a iniquidade prevaleça na vida de alguém. Deixa eu dizer uma coisa, a sua família tem uma maldição hereditária, é porque existe um pecado de rebelião, e porque existe um trono de iniquidade. Então você tem que quebrar a rebelião, tem que quebrar a iniquidade, quebrando o pecado. Como? Ceiando com Deus pela revelação da intimidade, não a revelação de pegar o pão e beber suco de uva. Tem muita gente dentro da igreja, batizado, ceia todo mês, ou sabe lá quando que é a frequência da igreja da pessoa, ceia, come pão e bebe suco, mas só come pão e bebe suco, nunca entrou na intimidade com Deus. Ontem você viu aqui Deus trazendo uma pessoa de fora, você viu ele falando que ele não era para estar aqui, ele fecha a agenda um ano antes, e o Senhor disse para mim, chama ele, e lá dentro da sala, ele disse para mim, apóstolo, eu sinto um negócio, eu sinto de contar algo para você. Eu falei, pode falar. Aí ele contou o testemunho dele lá, que ele foi lavado pelo suco de uva, representando o sangue. Sabe o que Deus me disse? Fala para ele que você está há 30 dias tomando ceia, diga para ele que é ele que vai passar, vai transferir aquilo que ele recebeu, porque há 30 dias eu chamei 30 dias eu chamei você para a minha presença, eu revelo em público que eu chamei você no particular. A gente espera tantas coisas assim, ó, a gente espera, sabe, o profeta vai revelar, não, Deus está se movendo. Deus está se movendo. O que o sangue faz? Eu anotei 3 coisas rápidas aqui. O que o sangue, que é purificador, faz? Ele tira a toxicidade dentro de nós. O que é tóxico dentro de nós? A iniquidade. A iniquidade da sua família, aquele pecado que não sai, sabe? Um morre disso, o outro na outra geração morre também, e papapá. Essa iniquidade é arrancada pelo sangue do Cordeiro.
Segunda coisa, ele tira os resíduos. Às vezes não é a iniquidade que está reinando, mas ficou resíduo dentro de... O que são resíduos? Fortalezas mentais. Ah não, mas você está falando que eu posso ceiar todo dia? Eu não aprendi isso na minha doutrina religiosa. Eu não aprendi isso na minha doutrina. Sabe lá, eu ia todo dia, eu ia toda hora. Eu era do círculo de oração, eu ia na escola dominical, eu ia isso, eu me consagrava. Eu não aprendi nisso, justamente porque há uma fortaleza na sua mente que você não consegue entender que Deus está chamando você para a intimidade e não para a liturgia barata. Deus não está chamando você para você ser um bom crente. Deus está chamando você para você ser um bom filho. É diferente. Deus está chamando para você. Deus não está chamando para você ser perfeito. Deus está chamando você para ser santo. Está entendendo? Deus não procura pessoas perfeitas, porque se existir alguém aqui dentro perfeito, vamos todos olhar para você, porque você vai ser assunto ao céu. Deus está procurando pessoas que têm a revelação da intimidade, e se pecar, não deixa a rebelião se transformar em iniquidade. Por causa do sangue, por causa da revelação do sangue. O sangue tira a iniquidade, tira a toxina. É igual se você tomar veneno de rato, tem que correr no hospital. É igual se você for picado pela cobra, tem que correr tomar o antídoto. O antídoto da igreja é o pão e o cálice de Deus. Tem gente que faz assim, ó. E a pessoa que eu mais bato de frente com isso, eu não estou dizendo para ninguém não tomar remédio, tá bom? Escute, eu não estou dizendo para ninguém deixar de ir no hospital, não estou dizendo para ninguém deixar de tomar remédio. Eu estou dizendo que, ultimamente tenho falado muito com a pastora, minha mãe, sobre isso, batendo de frente eu e ela nisso, no bom sentido, tá bom, gente? O quanto verdadeiramente a gente pensa mais na aspirina ao invés do pão e do cálice. O quanto a gente pensa mais no médico falando do que o tribunal de justiça de Deus. Eu fiz. Tem gente que nos visita hoje e não sabe. Ano passado eu fui para operar a hérnia. A hérnia voltou. Não adiantou nada. O médico colocou a mão, eu quase morri, 3 dias no hospital, meu espírito e minha alma subiram, e só Jesus que trouxe de volta. Eu fui para lá, e a hérnia não foi curada. Do que adianta? Repito, não estou dizendo para você não ir no hospital, não sou responsável, não estou dizendo para você deixar de tomar remédio, mas quando é que você verdadeiramente, quando está com aquela dor de cabeça do inferno, ou a dor de dente do inferno, ou a dor de barriga do inferno, você correu para sua casa, pegou um pão, pegou um suco de uva e disse: Senhor, eu estou aqui chamando a manifestação da tua presença. Aí fica lá na fila do SUS, quem não tem convênio, ou mesmo quem tem convênio, que não adianta nada, fica lá 4 horas, ainda posta fotinho lá, partiu o hospital, 4 horas de fila. Eu estou falando, irmão, quando você entende essa revelação, você corre para a presença de Deus e atrai aquilo que é dele. Lá no Mateus, ele recebeu chicotada, e aquele chicote cura eu e você. Você podia ter dado um amém aí, irmão. Aquele chicote cura eu e você. Aquele sangue que verteu daqui do lado, sangue e água, ele estava dizendo: o meu último sangue eu dou pelo meu povo, e o Espírito também sai para o povo. Última coisa que saiu de Jesus, sangue e água, aqui ó, do lado. Aí nós olhamos: ai Jesus, que lindo, mas me dá uma aspirina que eu estou com uma dor de cabeça. Me dá um Neusadina que eu estou com uma dor de cabeça. Hospital, repito, não estou dizendo para você, se sua fé é o médico, vá ao médico. Deus usa, Lucas era médico. Mas Miqueias, tenho sido constrangido a ir para a presença de Deus e dizer assim: qual é o poder do sangue e do vinho, do pão que eu como há 30 anos dentro da igreja, que eu vejo 30 anos pessoas tomarem mensalmente pão e suco de uva? Qual é o poder disso? Ou é brincadeira? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Não é brincadeira. Não é. Última coisa para a gente ceiar. Por que 5? A Bíblia diz que haviam 2 discípulos, nem fala o nome deles.
A Bíblia nomeia eles como os discípulos do caminho de Emaús. Todo mundo leu isso já? E eles estavam conversando com um homem que não sabiam que era o próprio Cristo. E andando, olha, você viu? Vou usar o nome que ele era chamado lá, tá bom? E Yeshua morreu. Você viu? O negócio foi tão milagroso. Você viu toda a história e contando, pá. E um daqueles discípulos chamou ele para comer. Vamos lá em casa comer, você está viajando? Passa lá em casa para comer. Na hora que eles estão à mesa, que Jesus pega o pão, levanta o pão e parte o pão, aqueles dois discípulos que estiveram por horas conversando com Jesus, tiveram a revelação de quem estava ali não era um homem qualquer, mas era o próprio Cristo. Sabe o que é ceia? É você conhecer o próprio Cristo andando do seu lado. Vamos para Atos 2, 42 a 47. Ou 42 a 50, não lembro agora. Atos 2, 42. A Bíblia diz que a igreja primitiva andava na comunhão. Confirma isso para mim alguém? Se é Atos 2, 42, confirma isso. A igreja primitiva andava na comunhão, na unidade e no partir do pão. Sabe o que você faz aqui? É você promulgar a sua intimidade com a igreja. É isso mesmo? Atos 2, 42. Depois você leia lá. Aqueles discípulos, quando Jesus partiu o pão e sumiu, talvez a Bíblia não diz, mas talvez caíram ali, choraram, se arrependeram, porque estavam todo o tempo com o Mestre e não sabiam que estavam com Ele. Estavam andando todo o tempo. Pode vir aqui vocês aqui, ó. Cadê? Falta uma, vem. Estavam todo o tempo andando com Cristo e não sabia que estavam andando com Cristo. Come here, vem aqui. Muitas vezes, aqui, nós estamos com as pessoas da igreja andando, conversando e não lemos que Cristo está neles. E não, dá um abraço, Bel. Não vemos que quando alguém faz isso em nós, é Cristo fazendo conosco. Obrigado. Não vemos que quando nós liberamos uma palavra para alguém, é Cristo falando conosco. E aí nós queremos ceiar e entender que a coisa é espiritual. Tira isso da sua cabeça. Por que 5 mesas? Por que esse povo está aqui? Escute. A Bíblia nos diz de 5 ministérios. Hã? Faltou você, desculpa. É que ela vai cantar, eu não guardei na cabeça. Desculpa, sabe? A Bíblia diz de 5 ministérios. Pega o leão para mim aí, pastor. O ministério apostólico, ele é representado pelo leão. O ministério apostólico é um ministério que ativa, em parte, é um ministério que tira essas coisas que a religião colocou. O ministério apostólico é aquele que organiza a igreja, aquele que faz a conexão com todas as coisas. O ministério apostólico é aquele que pega uma visão aqui, pega outra visão lá, daquilo que os irmãos estão tendo em revelação e entende o que Cristo quer. O ministério apostólico, para você entender, é um engenheiro com a planta da igreja na mão. Por que você acha que a igreja católica, os imperadores, tiraram os apóstolos e os profetas dentro da igreja? Porque quando tira-se o apostólico e tira o profético, a igreja só fica debaixo da doutrina religiosa e não da doutrina da revelação. Escute uma coisa. Obrigado, Jesus. Quem está vendo? Quem está vendo? Está vendo? Está vendo como a nuvem já está aqui? O apostólico ativa o mundo espiritual e liga instantaneamente. Só que junto com o apostólico, pega a águia para mim. Desce.
Eu vou chamar, tem outros profetas aqui, mas eu vou chamar uma pessoa. A Ana. Vem aqui, Ana Maria. O ministério profético. Por favor, fica aqui. O ministério profético tem uma revelação. E o apostólico e o profético trabalham junto. Eu sou um apóstolo profético. Os dois dons ministeriais que eu mais fluo é no apostólico e no profético. Só que a igreja precisa de outras pessoas. A igreja precisa ser estabelecida. E aí aparecem os pastores. Pega o cajado, pastor, pega as suas Bíblias e vem aqui. Ficam atrás dessa mesa aqui. Atrás dessa aqui, segunda aqui. Isso. Vem os pastores. Só que junto com os pastores, eu vou fazer uma junção aqui. A Bíblia diz lá em Efésios 4:11, os 5 ministérios. Dentro do grupo de pastores, existem aqueles que são mestres. Os pastores servem para pastorear teixeiro de ovelha. Mais para cá, na mesa. Os pastores são aqueles que cuida, que puxa a orelha, que discipula. São aqueles que velam pela vida de vocês. Já eu continuo falando mais. Mas falta um grupo. Desce os dois. Cadê a Bíblia de vocês? Falta um grupo de pessoas. Os que são evangelistas. Ficam atrás da mesa. Os evangelistas, como símbolo a Bíblia aí, que levam a palavra. Fica atrás da mesa. Os evangelistas são aqueles que batem de frente com esferas dentro e fora da igreja de pessoas que têm a mente obscurecida. Eu quero que você olhe para esse grupo que está aqui. Eu vou me colocar aqui. Olhe para nós. Eu peguei alguns de exemplos. Os 4 pastores locais, uma representante do grupo de profetas que Deus está levantando na igreja, 2 representantes do grupo de evangelistas que Deus vai levantar na igreja. O que você acha que Deus está falando com você? Escute só o que eu vou falar agora. Na grande maioria, aliás, vou arrumar o que eu vou dizer. Quando você recebe uma unção apostólica, da qual eu recebi, foi confirmada mais de 5 vezes. Um dia eu passei pelo pastorado. Um dia eu passei pelo evangelístico. Eu não falei para ela trazer a Bíblia, né? Um dia eu passei pelo evangelístico. Esses 2 aqui são os bombons da minha vida. Deus me chamou como profeta no início. O início de tudo, o peso maior da minha vida é profético. Então escuta uma coisa que eu aprendi e que eu fluo. Quando você está num ambiente profético, eu não preciso clamar por cura, porque a cura já está aqui. Vocês falam aleluias, mas vocês não creem. Porque se crescem, não estariam doentes. Viu como a gente pega contra nós mesmos? O ambiente profético muda a atmosfera do lugar. Todo dia, toda adoração, todo culto tem nuvem de Deus aqui. Por que você não pega aquilo que é direito seu? Por quê? Porque nós temos, infelizmente, a necessidade de que alguém venha tocar em nós. Existe sim coisas que precisam ser tocadas e liberadas com a unção, com a imposição de mão. Eu não estou dizendo que isso não é bíblico, mas no ambiente profético, quando você entra naquele ambiente profético, começa a acontecer coisas. É porque as pessoas são desligadas. Elas ficam desligadas.
Aí ficam constrangidas. Escute.